Olá pessoal, tudo bem aí? Para quem não me conhece, sou o professor Flávio Monteiro de Barros. Nós vamos falar hoje aqui sobre intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Para falar da intervenção de terceiros, é preciso antes falar um pouquinho de litisconsórcio, porque uma boa parte das modalidades de intervenção de terceiros está relacionada ao litisconsórcio. Quem não entende litisconsórcio não vai entender intervenção de terceiros, tá? Bom, o litisconsórcio é quando há no mesmo processo mais de um autor ou mais de um réu, tá? Então tem o litisconsórcio ativo, que tem mais de um autor, e o litisconsórcio passivo, com mais de um réu. Ora, às vezes pode ser que tenha mais de um autor e mais de um réu, e a questão não seja de litisconsórcio também. Por exemplo, o embargo de terceiro num processo de execução, tá certo? Tem mais de um embargado aí, e no entanto não há litisconsórcio aí. Não significa que sempre que houver mais de um autor e mais de um réu, a situação vai ser de litisconsórcio. Às vezes não. Por isso que alguns autores distinguem litisconsórcio de cumulação subjetiva. O litisconsórcio seria mais de um autor ou mais de um réu, mas tem entre eles alguma conexão, algum ponto em comum. Tá? Então, os litisconsortes têm um ponto em comum. Seja o pedido igual, causa de pedir, ou simplesmente um ponto em comum, o mesmo direito, a mesma obrigação. Ao passo que a cumulação subjetiva seria simplesmente mais de um autor, mais de um réu, mas entre eles não tem nenhum ponto em comum. Que é o caso, por exemplo, o embargo de terceiro. Seria acumulação subjetiva e não propriamente litisconsórcio. Entenderam a diferença? Tá? Muito bem. O litisconsórcio inicial ou originário é aquele que já está na petição inicial. Quer dizer, a petição inicial tem mais de um autor. Ou a petição inicial é em face de mais de um réu. Por isso que fala litisconsórcio inicial ou originário. Consta já na petição inicial. O litisconsórcio ulterior é aquele que não consta na petição inicial. Ele vai surgir incidentalmente no curso do processo. Tá? Então, no curso do processo entrou mais de um réu. Por exemplo, chamamento ao processo, denunciação da lide, são casos de litisconsórcios ulteriores. Ou no curso do processo entrou mais de um autor. Tá? Então, por exemplo, morreu, o sujeito movia a ação sozinho, daí ele morreu. Morreu no curso do processo e tem dois herdeiros que entram como autores, daí dois litisconsortes. Então, tem o litisconsórcio ulterior, surgiu no curso do processo. Muito bem. O litisconsórcio unitário. Unitário é quando a sentença tem que ser igual para todos os litisconsortes. Tá? Então, imaginemos, por exemplo, uma ação rescisória movida pelo Ministério Público. Rescisório de uma sentença que anulou casamento. Os réus serão marido e mulher, os réus dessa ação rescisória da sentença que anulou casamento. Então, a sentença vai ter que ser igual para todos. Então, o litisconsórcio unitário, a sentença deve ser necessariamente idêntica para todos. Tá? E o litisconsórcio simples? O litisconsórcio simples é quando a sentença pode ser diferente. O juiz não tem necessariamente que julgar igual para todos. Fala-se em litisconsórcio simples. Por exemplo, dois réus, dois devedores, solidariedade passiva. Pode ser que para um devedor a dívida não exista, pode ser que para um devedor a dívida ainda não esteja vencida, para outro esteja. Em suma, a sentença pode ser diferente. Fala-se então em litisconsórcio simples. Tá? São noções básicas, né, de litisconsórcio que vocês têm que saber o que é um litisconsórcio unitário, o que é um litisconsórcio simples. Não é porque a sentença foi igual que o litisconsórcio é unitário. Às vezes a sentença foi igual para todos, mas é simples. Porque o que torna o litisconsórcio unitário é quando é impossível o juiz julgar diferente.
Porque se era teoricamente possível ter julgamentos diferentes, mas o julgamento foi igual, mas teoricamente possível, podia ser diferente, o litisconsórcio é simples. Compreenderam? Por exemplo, uma ação rescisória de uma sentença que anulou o casamento, os réus, marido e mulher, tem como julgar, anular para o marido e não anular para a mulher? Não tem como. Então é um litisconsórcio unitário, porque é impossível julgar diferente. Entenderam? Agora, se são dois devedores solidários, é possível julgar, condenar um a pagar X e o outro a pagar Y? Pode ser que sim. Pode ser que a solidariedade para um não é total, pode ser uma solidariedade parcial. Então, teoricamente, é possível. Então, seria um litisconsórcio simples. Muito bem. O litisconsórcio ainda pode ser necessário. Necessário é aquele litisconsórcio que é requisito de validade do processo. A ação tem que ser movida por mais de um autor. Ou tem que ser movida em face de mais de um réu. Senão vai dar nulidade. Não vai dar nulidade. Isso que é o litisconsórcio necessário. Tá? Então, por exemplo, uma ação real sobre bens imóveis. Ação real sobre bens imóveis, réu tem que ser marido e mulher. Senão o processo vai ser nulo. Isso que é um litisconsórcio necessário, que depois eu vou falar melhor. E depois, por fim, nós temos o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio facultativo é aquele que pode ou não ser instaurado. Tá? Pode ou não ser instaurado. Isso é um litisconsórcio facultativo. Então, por exemplo, dois credores solidários. Eles podem mover a ação sozinho ou em conjunto. Ou dois devedores solidários. É possível mover a ação só contra um ou em face de ambos. Então, o facultativo é aquele que pode ou não ser instaurado. Entenderam? Seria possível um litisconsórcio facultativo unitário? Quer dizer, um litisconsórcio facultativo, mas a sentença tem que ser igual para todos. Seria possível? Resposta, sim. É possível um litisconsórcio facultativo, mas unitário. Quer dizer, se houver o litisconsórcio, a sentença vai ter que ser igual para todo mundo. Por exemplo, uma ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público e pode ser proposta pela Defensoria Pública. Imaginemos que Ministério Público e Defensoria Pública se unam. Vamos mover junto uma ação civil pública. É um litisconsórcio facultativo, porque poderiam mover separadamente, não é isso? Moveram em conjunto. Mas a sentença vai ter que ser igual para o MP e para a Defensoria. Então, é possível um litisconsórcio facultativo unitário. Tudo bem. Temos ainda o litisconsórcio anômalo. Sabe o que é um litisconsórcio anômalo ou anormal? É aquele em que os litisconsortes eles são adversários no processo. Ou foram adversários em outro processo. Quer dizer, eles são adversários nesse processo ou foram adversários num outro processo. Por exemplo, A move em face de B uma ação reivindicatória de uma casa. Então eles são adversários nesse processo, não é isso? Pois bem. Daí um terceiro move uma ação de oposição. Move uma ação de oposição em face de A e B. Quer dizer, nessa ação de oposição, A e B são réus. A e B são réus nessa ação de oposição. Ou um outro exemplo de litisconsórcio anômalo. Marido moveu uma ação de anulação de casamento em face da mulher. E foi anulado o casamento. Daí o Ministério Público move uma ação rescisória, cujos réus são marido e mulher. Eles foram adversários num outro processo. Então o litisconsórcio anômalo é isso. Os litisconsórcios são adversários ou foram adversários. Tranquilo? Então uma visão geral sobre o litisconsórcio, né? Ainda podemos falar rapidamente do litisconsórcio multitudinário. Multitudinário é quando há um número excessivo de litisconsortes. Imaginemos uma ação aí, tem 1000 réus.
Ou uma ação aí movida, 1000 pessoas se unem aí para mover uma ação. Isso é um litisconsórcio multitudinário. Não precisa nem ser 1000 para ser multitudinário, eu exagerei, né? Mas vamos lá, tem uns 10 já dá para considerar multitudinário. Não é isso? Tem muita gente aí, isso vai tumultuar o processo. Se o litisconsórcio é multitudinário, é possível, a parte pode requerer o desmembramento do processo. Aliás, o juiz de ofício pode desmembrar o processo. Olha lá, tem muita gente, então escolhe aí quem que você quer processar nesse processo e o resto vai para outro processo. Só que esse desmembramento, hoje, o novo código, tem uma opção paralela a isso, tá? Diz o seguinte, olha, o juiz tem realmente essa opção de ofício de desmembrar o processo, para evitar o tumulto. Mas o juiz também tem a opção de ampliar os prazos processuais, que é uma novidade aí do novo Código de Processo Civil, a dilação de prazos processuais. Artigo 139, inciso 6º do Código de Processo Civil. Quer dizer, em vez de desmembrar, vamos ampliar os prazos processuais aí, já que tem muita gente. Entenderam? Muito bem. Só que lembrando o seguinte, gente, esse litisconsórcio multitudinário, se ele for litisconsórcio necessário, não cabe desmembramento. Tá? Não cabe desmembramento. Então imaginemos uma ação de dissolução de sociedade. Ministério Público move uma ação de dissolução de sociedade e os réus são 200 sócios. Imaginemos, o MP move uma ação para dissolver a sociedade e os réus são 200 sócios. Não tem como desmembrar, que é litisconsórcio necessário. Então, quando é necessário, não cabe desmembramento. Então, o litisconsórcio multitudinário, que autoriza o juiz a desmembrar o processo aí, é só quando for facultativo. Quando for facultativo, cabe o desmembramento. Quando for necessário, não cabe. Tranquilo? Muito bem. O litisconsórcio, vamos falar um pouquinho do litisconsórcio facultativo, tá? Do litisconsórcio facultativo, que é quando pode ou não ser instaurado o litisconsórcio, nas hipóteses, evidente, que a lei prevê litisconsórcio. Facultativo não basta você querer o litisconsórcio. Você quer o litisconsórcio numa daquelas hipóteses que a lei autoriza. Tá certo? Tem que ter algum ponto em comum de direitos, de obrigações, pedidos iguais, causa de pedido, ou pelo menos alguma comunhão de direitos, obrigações. Um ponto em comum tem que ter para instaurar, não basta querer. Tem que se enquadrar numa das hipóteses do 113 do Código de Processo Civil. Tá? Muito bem. Mas o litisconsórcio facultativo, a questão interessante que surge é o litisconsórcio ulterior facultativo. Ulterior. Quer dizer, o processo começou sem litisconsórcio. Daí, no curso do processo, teve o litisconsórcio ulterior, que é aquele que surge no curso do processo. Vamos lá. Se for para entrar réu, alguém quer entrar nesse processo como réu, quer entrar como litisconsorte ali, ou ser convocado, o momento máximo é o saneamento. Depois que saneou, não cabe mais. Que daí tem o princípio da estabilização da relação processual. Depois do saneamento não pode mudar mais nada, nem parte, nem pedido, nem causa de pedir. Tá certo? Então o momento máximo para ter um litisconsórcio passivo é o saneamento. Depois do saneamento não cabe mais, ainda que haja concordância não pode, porque depois que saneia o processo não pode mudar as partes mais. Nem pedido, nem causa de pedido. É o que se chama de estabilização da relação processual. Entenderam? Bom, o problema é o litisconsórcio ativo ulterior. O ativo ulterior. Seria possível um litisconsórcio ativo ulterior? Imaginemos o seguinte. Um funcionário público impetrou um mandado de segurança dizendo que tem direito à licença-prêmio. Tá? Já está correndo o mandado de segurança dele. Daí um outro funcionário público ficou sabendo e falou, deixa eu entrar como litisconsorte aqui, porque eu também tenho direito à licença-prêmio.
e resolveu entrar como litisconsorte ativo no curso do processo. Pode ter litisconsórcio ativo ulterior, isto é, no curso do processo? Uma primeira corrente entende, não pode, porque ele vai estar escolhendo o juiz. Aquele juiz é bonzinho, eu vou pegar carona naquele mandado de segurança e vou entrar lá. Ele está escolhendo o juiz. Então, há quem diga, viola o princípio do juiz natural. Viola o princípio do juiz natural, esse litisconsórcio ativo ulterior. Entenderam? Uma segunda corrente entende que é possível. A lei de custas da Justiça Federal, é o artigo 14, parágrafo 2º da Lei 9.289 de 96, autoriza isso, autoriza esse litisconsórcio ativo ulterior. Tanto que diz, ele pode entrar, ele vai ter que pagar as custas processuais. Ele vai poder entrar sim, mas vai ter que pagar as custas processuais. Então seria possível o litisconsórcio ativo ulterior. Só que tem um limite, que a lei de mandado de segurança impõe. A lei de mandado de segurança, no artigo 10, parágrafo 2º, impõe um limite. Então percebam que essa lei de mandado de segurança também permite o litisconsórcio ativo ulterior, mas impõe um limite. Ele pode entrar desde que não tenha tido nenhuma liminar nesse processo ainda, porque se já teve uma liminar favorável, ele não vai poder entrar, porque daí ele vai se beneficiar com essa liminar. Daí está dando muito na cara a violação do princípio do juiz natural. Entenderam? Bom, aquele juiz já deu a liminar para licença-prêmio, deixa eu entrar naquele processo também. Então, se já teve alguma medida liminar, daí ele não poderia entrar. Essa é a posição do STJ também, tá? Posição do STJ, que diz, é possível sim litisconsórcio ativo ulterior, desde que não tenha dado nenhuma liminar ainda. Entenderam? Ficou claro? Tá? Eu aproveito essa questão do litisconsórcio ativo ulterior para distinguir da assistência litisconsorcial. Então não vamos confundir assistência litisconsorcial com intervenção litisconsorcial. Tá? Ambos são litisconsórcio, tá? Tanto a assistência quanto a intervenção litisconsorcial. Ambos são litisconsórcios. Qual a diferença entre assistência litisconsorcial? Você entrou como assistente litisconsorcial. Agora você não entrou como assistente, você entrou como uma intervenção litisconsorcial. Ambos há litisconsórcio ativo, ulterior. A assistência pode ser passiva também, evidente, pode ser uma assistência ativa ou passiva. Mas imaginemos, uma assistência ativa e ambos, a assistência é sempre ulterior, tá? A assistência vai ser sempre ulterior, sempre no curso do processo. Pode assistir o autor ou assistir o réu. A diferença é o seguinte, o assistente litisconsorcial, ele não formula pedido. Ele não formula pedido, ele entra para ajudar. Mas ele não formula um pedido novo. Entenderam? Já a intervenção litisconsorcial, ele entra para formular um pedido novo. Tanto é que ele tem que pagar custas. Tem que pagar custos processuais. Então, o funcionário público A impetrou o mandado de segurança pedindo licença-prêmio. Daí o funcionário público B também entrou como litisconsorte ulterior para pedir licença-prêmio para ele. Isso é intervenção litisconsorcial, que está formulando pedido. Não é mera assistência. Entenderam a diferença? Entre a intervenção litisconsorcial e a assistência, ambos há um litisconsórcio ulterior, mas o assistente, ele simplesmente entra para ajudar, ele não formula pedido novo, tanto é que ele não paga custas, tá? Já na intervenção litisconsorcial, é um novo pedido que ele formula para si, tanto é que é uma nova ação que ele está propondo ali, vai ter que pagar as custas. Entenderam? Ficou claro isso? Tá? Bom, e o litisconsórcio necessário? O litisconsórcio necessário, conforme eu já falei, ele tem que ser instaurado sob pena de nulidade do processo. Tá? Como que eu sei se o litisconsórcio é necessário ou não? Como que eu sei disso, se é um litisconsórcio necessário ou não? É fácil. O litisconsórcio é necessário em duas hipóteses. Primeiro, nos casos expressos em lei. Quando a lei exige a presença. Aí pouco importa os motivos que a lei exigiu. Pouco importa os motivos. Se a lei exige
a presença de mais de um autor ou mais de um réu, é um litisconsórcio necessário e ponto final. Está na lei. É um critério puramente formal. Critério formal, a lei exige ponto final. Por exemplo, ação demarcatória de terras. Tem que citar os confrontantes. Tá bom. Ação de uso capião, tem que citar os confrontantes, tem que citar os antigos proprietários, o antigo proprietário. É um litisconsórcio necessário. Porque a lei impõe. Quando a lei impõe, esse litisconsórcio necessário pode ser, às vezes, unitário, às vezes simples. Quando a lei impõe, é possível um litisconsórcio necessário simples. Por exemplo, uma ação de uso capião, embora hoje seja possível uso capião no cartório de registro de imóveis, mas também, em algumas hipóteses, tem ação de uso capião. Numa ação de uso capião pode ser sentenças diferentes. Bom, para esse confrontante aqui, vamos preservar esse pedaço dele. Entenderam? É um litisconsórcio necessário, mas simples, que pode ser sentenças diferentes. A segunda hipótese de litisconsórcio necessário é quando a relação jurídica for indivisível. Quer dizer, não tem como julgar diferente para um e para outro, como naquela ação rescisória movida pelo Ministério Público contra o marido e a mulher. Aqui vai ser, quando a relação é indivisível, o litisconsórcio vai ser necessário e unitário, que vai ter que ser uma sentença igual para todos, porque a relação é indivisível, não tem como julgar diferente. Muito bem. No litisconsórcio necessário, vamos falar o seguinte: litisconsórcio necessário passivo. Litisconsórcio necessário passivo. O juiz de ofício manda o autor emendar a inicial para incluir o litisconsórcio, se faltar. Fala, olha, aqui é litisconsórcio necessário. Por exemplo, uma ação pauliana, por exemplo. Você tem que mover contra o insolvente e contra o terceiro que adquiriu o bem. Não basta você processar só o insolvente nem o terceiro, é necessário. Tem que ter mais de um réu. O juiz de ofício manda, olha, a dita inicial para incluir o outro réu, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Entenderam? Então, esse litisconsórcio necessário passivo limita um pouco o princípio dispositivo. O princípio dispositivo é aquele que o autor, quando move a ação, ele que escolhe quem vai ser réu. É o autor que escolhe quem é o réu da ação que ele vai propor. E o litisconsórcio necessário, ele é obrigado a processar a pessoa que ele não quer, porque a lei impõe. Ó, se você quiser mover essa ação, tem que ser contra fulano e contra Beltrano. Senão o juiz vai mandar você emendar a inicial. É o que se chama de intervenção iusso iudice. Essa intervenção iusso iudice é quando o juiz de ofício impõe, juiz de ofício convida as pessoas, impõe, né, determina ou então, em algumas hipóteses, apenas convida. No litisconsórcio necessário, o juiz determina, sob pena de extinção do processo. O juiz de ofício, iusso iudice, iusso com 2 S's, e o iudice com 2 I's no final. Iusso iudice é quando o juiz determina a intervenção de pessoas no processo. Muito bem. Para encerrar a questão do litisconsórcio, imaginemos uma sentença de mérito que foi prolatada em caso de litisconsórcio passivo, que era para ser litisconsórcio passivo, mas não se instaurou o litisconsórcio passivo. O juiz não viu, ninguém percebeu, transitou em julgado. E aí? Essa sentença é válida, não é válida? Como que fica? Esse é o Código de Processo Civil, resolveu um longo debate que existia na doutrina. O novo código solucionou essa questão. A questão era de litisconsórcio necessário, mas ninguém tomou as providências e transitou em julgado. E aí? Como que fica? Aí vamos lá. Se for um litisconsórcio necessário unitário,
Por exemplo, aquela ação rescisória que tinha que estar marido e mulher, lembro daquele exemplo. Se for um litisconsórcio unitário necessário, a sentença é nula, tá? E há entendimento na doutrina que, mesmo se perder o prazo da ação rescisória, caberia a ação de querela nullitatis insanabilis. Tá? Perdeu o prazo de 2 anos da rescisória, mesmo assim poderia essa sentença ser declarada aí a nulidade dessa sentença na querela nullitatis insanabilis. Porque entende o seguinte aí, que no litisconsórcio, a citação, há uma corrente que diz a citação, a existência da citação é pressuposto processual de existência e não de validade. Tem processualista que coloca a citação, quer dizer, a validade da citação é pressuposto de validade. Agora, a existência da citação, tem processualista que coloca como pressuposto de existência do processo. De modo que esse processo ele nem existiria. Então, a ação cabível, ainda que perca o prazo para a rescisória, caberia a querela nullitatis insanabilis. Entenderam? Ficou claro? Quando for litisconsórcio necessário, unitário. Agora, se for litisconsórcio necessário simples, aqui que o Código resolveu o problema, artigo 115, inciso 2º, um litisconsórcio necessário simples, isto é, a sentença podia ser diferente para eles. Daí entende o seguinte, a sentença é válida entre as partes. Entre as partes que participaram do processo, a sentença é válida. E ineficaz perante quem não participou do processo. E ineficaz perante quem não participou do processo. Entenderam? Então, se for litisconsórcio simples, a sentença é válida entre as partes e ineficaz perante os que ficaram fora do processo. Quer dizer, essa pessoa não sofreria os efeitos da sentença. Entenderam? Então está resolvido esse problema, que tinha discussão, né, sobre isso. Muito bem, outra questão interessante, não solucionada no Código de Processo Civil Novo, não solucionou, então está aberta a discussão, é o litisconsórcio necessário ativo. Litisconsórcio necessário ativo. Então imaginemos o seguinte, uma ação renovatória de locação. Tem 2 locatários, locação empresarial. São 2 locatários no contrato. Um quer mover a ação renovatória de locação e o outro não quer mover a ação renovatória de locação. Um litisconsórcio necessário ativo, que precisaria dos 2, mas um não quer. Um não quer mover a ação. E aí? No litisconsórcio necessário ativo, em que um não quer mover a ação. Às vezes acontece, por exemplo, contrato de financiamento imobiliário. Contrato que envolve financiamento imobiliário, marido e mulher. Marido e mulher estão nesse financiamento imobiliário. O marido quer mover a ação para rever esse contrato, a mulher não quer. Seria um litisconsórcio necessário ativo, que é financiamento imobiliário. Ou essa renovatória de locação em que um locatário quer e o outro não. E aí? No litisconsórcio necessário ativo, em que um dos litisconsórcios não quer mover a ação. Como que fica? Uma primeira corrente diz o seguinte, bom, se um não quer mover a ação, então não cabe ação. Não vai poder processar ninguém. Extinção do processo, sem resolução do mérito. É a posição do Cândido Dinamarco. Se precisa dos 2 para mover a ação e um não quer, então extinção sem resolução do mérito. Não vai poder processar ninguém. Uma segunda corrente, uma segunda linha de raciocínio diz o seguinte, bom, mas isso aí está violando o direito constitucional de ação. Que a Constituição, no artigo 5º, inciso 35, assegura o acesso ao judiciário através do direito de ação. Então, quer dizer, a teimosia de um não vai poder impedir que o outro exerça um direito constitucional. Então, caberia a ação, sim. O outro poderia mover a ação sozinho. O outro poderia mover a ação sozinho. Então, tem uma segunda corrente que diz isso, que o outro poderia mover a ação sozinho.
E aquele litisconsorte recalcitrante, vamos dizer assim, que não quer mover a ação, seria citado para participar do processo. Na doutrina hoje é a posição dominante. Quer dizer, poderia mover a ação sozinho e o outro seria citado para participar do processo. Para preservar o direito constitucional de ação. A doutrina diverge, bom, mas seria citado para ser o que no processo? Daí tem uma divergência, cada processualista fala uma coisa. Tem uns que dizem, ele é citado para escolher se ele quer ser autor ou se ele quer ser réu, que é a posição do Nelson Neri Júnior. Ele vai citado e ele decide se ele entra como autor ou se ele entra como réu. Daí uma outra corrente, um processualista muito bom, Cássio Scarpinella, na minha opinião, um dos melhores da atualidade, que diz o seguinte: ele vai ser citado para decidir se ele quer ser autor, se ele quer ser réu ou se ele quer permanecer neutro. Bom, qual a vantagem de permanecer neutro? A vantagem de permanecer neutro é que ele não responderia pela sucumbência. Entenderam? Então, o Nelson Neri diz, ele vai ser citado para escolher se é autor ou réu. Cássio Scarpinella dá mais uma opção. Vai ser citado para decidir se quer ser autor, se quer ser réu ou se quer permanecer neutro. Daí tem uma outra corrente ainda nessa linha de raciocínio do Bedak, José Roberto Bedak, que diz o seguinte: ele é citado para ser réu. Que ele resistiu uma pretensão, então ele é citado para ser réu e vai ser réu do começo ao fim. Tá? Mas se o autor vencer a ação, ele se beneficia. Se o autor vencer a ação, ele se beneficia. Embora tenha que arcar com a sucumbência, mas ele se beneficia. Muito bem. Para encerrar o litisconsórcio, agora sim, eu vou falar do princípio da autonomia dos litisconsortes, que é o artigo 117. Os litisconsortes têm uma atuação processual independente, então isso é bom frisar, que é uma característica marcante no litisconsórcio, independente, tem uma independência processual. Quer dizer, o ato processual que um pratica não vai beneficiar nem prejudicar os outros. Se ele praticou um ato, é em benefício dele, não é em benefício dos outros. Se ele praticou um ato que lhe prejudica, prejudica ele e não prejudica os outros. Essa é a regra, a independência. Independência e autonomia. Os atos de um litisconsorte não vai beneficiar, não vai prejudicar os outros. Isso vocês têm que botar na cabeça, para vocês entenderem aí a intervenção de terceiros, quando o terceiro entra como litisconsorte, ou quando ele entra e permanece como terceiro, e não como litisconsorte. Que se ele entrou como litisconsorte, vocês vão guardar isso. Se ele entrou como litisconsorte, significa que ele vai ter uma atuação independente. Ele não deve satisfação para os outros, cada um para si, cada um que se vire, cada um que faça as suas argumentações, que não se comunica. O que um fez não vai beneficiar nem prejudicar o outro. Isso é a regra geral. Claro que tem exceções. Temos duas exceções. No litisconsórcio simples, quando o fato for comum, uma defesa comum, um recurso comum, quando o fato for pertinente a todos, comum, isto é, pertinente a todos, os atos benéficos de um beneficia a todos. Benéficos. Só um litisconsorte contestou. Só um contestou. Ele impede a revelia dos outros ou não? Se só um contesta, impede a revelia dos outros? Nos pontos comuns, sim. Naquela defesa que é pertinente a todos, sim. Nos pontos comuns, sim. Os atos de um se estendem aos outros nos pontos comuns. Só um recorreu. Nos pontos comuns, o outro se beneficia. Então, quando o litisconsórcio é simples, pontos comuns, defesa comum, benéfica, se estende para todos. E é isso que seja comum. Tranquilo? E no litisconsórcio, segunda exceção, no litisconsórcio unitário. Unitário é quando a defesa, quando a sentença tem que ser igual para todos.
No litisconsórcio unitário, os atos benéficos de um sempre vai beneficiar todos, ainda que não seja ponto comum. Que como a sentença tem que ser igual para todo mundo, o juiz não vai poder julgar diferente para um. Ato benéfico de um beneficia todos, ainda que não seja uma defesa comum. Ainda que seja algo pessoal. Porque como a sentença vai ter que ser igual para todos, todo mundo vai acabar sendo beneficiado. Entenderam? Ficou claro? Bom, e os atos prejudiciais que um litisconsorte pratica? Atos prejudiciais. Por exemplo, confessou. Reconheceu o pedido. Confessa, reconhece o pedido. Renuncia. E aí? Imaginemos um reconhecimento de pedido. Atos prejudiciais. Atos prejudiciais é o seguinte, vamos lá. No litisconsórcio simples, só prejudica o litisconsorte, não prejudica os outros. Ah, você confessou, vai te prejudicar. Você reconheceu o pedido, só te prejudica. Só prejudica você, não prejudica os outros. Entenderam? No litisconsórcio unitário, não prejudica nem a si próprio, nem aos outros. Salvo se todos concordarem. Não prejudica nem a si próprio, nem aos outros, salvo se todos concordarem. Porque a sentença tem que ser igual para todos. Então imaginemos, um litisconsórcio necessário tem 10 réus. Tem 10 réus. Imaginemos um litisconsórcio necessário com 10 réus. 9 reconheceram o pedido. Não prejudica ninguém, nem esses 9, nenhum. Porque como a sentença tem que ser igual para todos, atos prejudiciais só se houver unanimidade aí. Entenderam? Entenderam? Certo? Então foi uma noção geral aí sobre litisconsórcio, uma noção rápida, né? Para ajudar vocês a entenderem agora a intervenção de terceiros. Vamos entrar então um pouquinho agora na intervenção de terceiros. Alguma dúvida sobre litisconsórcio, gente? Tranquilo? Entenderam? Tudo bem. Bom, intervenção, né? Você vai fazer uma intervenção. É algo que acontece num processo que está em andamento. Então o termo já identifica, né? Intervenção de terceiros é a permissão para um terceiro entrar num processo que já está em andamento. Isso que é intervenção de terceiros. É ingressar num processo em andamento. Mas tem, vamos lá, ingressar no processo em andamento e se tornar parte. Isso é importante. Ele ingressa num processo em andamento e se torna parte. Que é diferente do perito. Perito é um terceiro também. Um auxiliar da justiça, mas não é intervenção de terceiros. Que o perito não é parte. Então, toda intervenção de terceiros, o terceiro entra para ser parte. Então é importante isso aí. Ele entra para ser parte no processo. Tá? Ele vai deixar de ser terceiro e se torna parte. Então, embora a lei fale intervenção de terceiros, quando ele entra, ele deixa de ser terceiro. E ele se torna parte. Então é importante saber o seguinte, o que é parte. Bom, parte, vamos dizer o seguinte, no sentido processual, parte processual é quem atua no contraditório. Isto é, quem pode manifestar-se nos autos aí no contraditório. Isso é parte processual. Quem atua no contraditório. Oi? Não, advogado não. Advogado vamos dizer, o procurador, né? O procurador da parte. A parte tem que se manifestar através do advogado. Que é a capacidade postulatória. Mas não é o advogado que é a parte. Ah, sim, só se atuando em causa própria. Hã? Quem disse que não? Claro que é. Amicus curiae é parte. Parte processual. Porque ele entra para atuar no contraditório. Essa discussão está superada também com o novo código. Tá? O novo código está superado. Atualmente existe uma discussão se amicus curiae é parte ou auxiliar da justiça. Atualmente tem discussão.
se é parte ou auxiliar da justiça. Mas no novo código ele está na intervenção de terceiro, então a discussão acabou. Ele é parte. Ele é parte processual. Entendeu? Então, parte processual é quem pode atuar no contraditório. Você pode produzir provas, você pode se manifestar nos autos, isso quer ser parte. Por isso que o perito não é parte. O perito não é parte, ele é um auxiliar. Agora, parte na demanda. Não vamos confundir parte processual com parte na demanda. Parte na demanda é autor e réu. Isso que é parte na demanda. Autor e réu. Tá? Então nós temos a parte processual, é quem pode atuar no contraditório. Parte na demanda, autor e réu. Na intervenção de terceiros, o terceiro ele sempre se torna parte processual. Sempre ele se torna parte processual. E às vezes, em alguns casos também, ele vira autor ou réu. Em alguns casos ele entra como litisconsorte. Então ele se torna parte na demanda. Em alguns casos ele entra como litisconsorte, então ele vai se tornar também parte na demanda. Exemplo, chamamento ao processo, denunciação da lide. Chamamento ao processo, denunciação da lide, assistência litisconsorcial. Então, por isso que a intervenção de terceiro está ligada a litisconsórcio, porque o terceiro ele sempre vai se tornar parte processual, mas às vezes ele também se torna parte na demanda, que são os casos em que ele entra como litisconsórcio. Como litisconsorte, entendeu? Que é o caso chamamento ao processo, denunciação da lide, assistência litisconsorcial. Mas toda a intervenção do terceiro ele vai ser parte processual. Parte processual ele vai ser em todas. Entenderam a diferença entre parte processual e parte na demanda? Parte processual é quem pode atuar no contraditório. Parte na demanda é o autor ou réu. Todo litisconsorte vai ser parte na demanda. Tem ainda a parte material, né? Daí para complicar um pouquinho mais. Parte material é quem figura na relação jurídica de direito material. Quem figura na relação jurídica de direito material litigiosa. Por exemplo, vamos lá, dar um exemplo de parte material. Sempre quem é parte, em regra, né? Em regra, a parte na demanda é parte material. Via de regra é essa. Quem é parte na demanda está na relação de direito material. Mas às vezes a pessoa é parte na demanda, mas não é parte na relação de direito material. Por exemplo, uma ação de investigação de paternidade movida pelo Ministério Público. O Ministério Público é o autor da ação, ele é parte na demanda, mas ele não é parte material. Entendeu? Aí entra a questão aí da legitimação extraordinária, né? Na legitimação extraordinária, o sujeito está como parte na demanda, embora não esteja como parte na relação de direito material. Isso que é a legitimação extraordinária. Pode propor a ação, não é isso? Pode mover a ação, embora não esteja na relação de direito material. Tá? Tudo bem. Uma novidade, a intervenção de terceiros sempre foi tida, vamos dizer assim, sempre se entendeu o seguinte: só é cabível a intervenção de terceiros nos casos expressos em lei. Então, só a lei que pode dizer quando o terceiro pode ou não entrar no processo. Modernamente, agora com o novo código, o artigo 190 do Código de Processo Civil permite o chamado negócio jurídico processual. Esse negócio jurídico processual significa que as partes podem celebrar acordos sobre regras procedimentais do processo. Tá? É possível acordo para mudar procedimento, vamos dizer assim. Em outras palavras é isso, acordo para mudar procedimento. É possível isso. Um acordo autor e réu, eu acho que essa norma, particularmente, eu acho que não vai pegar. Autor e réu, vamos conversar, vamos mudar as regras desse procedimento. Autor e réu, em regra, nem se conversa. Não é isso? Então, é bonito no papel, mas eu acredito que isso aí não vai pegar. Né? Mas, teoricamente, é possível um acordo entre o autor e o réu para mudar as regras do procedimento, que é o chamado acordo processual. Então, há alguns
processualistas disseram, irmão, então é possível a intervenção de terceiros convencional. Quer dizer, num contrato entre as partes, tem uma cláusula, ó, se houver ação judicial, João da Silva, que não tem nada a ver com o assunto, vai poder ser vai poder ser meu assistente nesse processo. Entenderam? Há quem entenda que isso seria possível. É um tema aí para discutir ainda, né? Entenderam? Tudo bem. O terceiro, para ingressar no processo, via de regra, tem que ter interesse jurídico. Tá? Só lembrando o seguinte, terceiro é toda pessoa que está fora do processo. Pessoa que não entrou ainda no processo é terceiro. Então nós temos aquele terceiro não interessado, é aquele que não vai sofrer nenhuma consequência com aquela sentença. Nós somos terceiros não interessados em relação às milhares de ações que tramitam por aí. Essas ações não nos atingem, não é isso? Então o terceiro não interessado, esse nunca vai poder entrar no processo. Depois nós temos aquele terceiro economicamente interessado ou moralmente interessado. É aquele cuja sentença pode lhe trazer prejuízo econômico. Ou prejuízo moral. Prejuízo econômico ou prejuízo moral. Terceiro economicamente interessado. Esse, em regra, também não pode entrar no processo. Em regra. Tá? Então, por exemplo, olha, tem uma ação aí querendo impedir a construção de um shopping center. Eu sou vizinho desse shopping center. Eu estou torcendo para construir esse shopping que vai valorizar meu imóvel. Ou vai desvalorizar, imaginemos. A construção do shopping vai valorizar ou desvalorizar. Vou ter prejuízo econômico ou vantagem econômica. Eu sou um terceiro economicamente interessado. Eu não posso entrar no processo. Entenderam? O terceiro juridicamente interessado é aquele cuja sentença vai lhe acarretar, vai criar direitos, modificar, preservar, extinguir direitos. Esse é o juridicamente interessado. A sentença vai criar, modificar, preservar ou extinguir seus direitos. Por exemplo, tem um shopping center, eu já assinei um contrato com esse shopping, meu imóvel vai ser a garagem do shopping. Já assinei um contrato. Agora tem uma ação para impedir a construção do shopping. Se a ação for procedente, meu contrato está rescindido. Daí eu sou um terceiro juridicamente interessado, porque essa sentença vai acabar rescindindo meu contrato também. Porque eu tenho um contrato para ser garagem do shopping, se não existe o shopping. Então eu posso entrar. Então o terceiro que pode entrar no processo é o terceiro juridicamente interessado. O economicamente interessado não pode entrar. Entenderam? Mas nós temos aí duas exceções. Nós temos um caso de um terceiro economicamente interessado que pode entrar em processo. Qual é? A fazenda pública. A pessoa jurídica de direito público. Seria União, Estado, município, autarquia. Não é só a União. Qualquer pessoa jurídica de direito público, inclusive autarquias. Ela pode ingressar em qualquer processo envolvendo particulares aí, qualquer processo cuja sentença possa lhe trazer prejuízo econômico. Ela tem que provar que a sentença vai lhe trazer prejuízo econômico. É a Lei 9.469 de 97. Lei 9.469 de 97. E aqui tem um detalhe, é o que se chama assistência anômala. Assistência anômala. Ela entra como assistente da parte aí que ela quer ajudar. E é interessante que o que motivou é o interesse econômico. Ela entrou no processo em razão de algum interesse econômico, que a sentença poderá lhe acarretar. É interessante o seguinte, que é o único caso em que a União intervém, não é o único, né? Um dos únicos, vamos dizer assim. Um dos únicos casos, que a União intervém e o processo não se desloca para a Justiça Federal. Não vai para a Justiça Federal. Salvo se a União recorrer. Só se ela recorrer é que vai para a Justiça Federal. Então, quando a União ingressa, tem que tomar cuidado isso aí, gente, é o seguinte, olha, se a União ingressa num processo como terceiro, como assistente, a União ingressou como assistente,
Mas se ela tinha interesse jurídico, o processo se desloca para a Justiça Federal. Se o interesse dela era jurídico, o processo se desloca para a Justiça Federal. Agora, se ela ingressou no processo e o interesse dela não era jurídico, era econômico, daí não se desloca para a Justiça Federal, salvo se ela recorrer. Cuidado com isso. Que às vezes, então quando a União é assistente, nunca se desloca para a Justiça Federal. Não. Se ela entrou motivada por interesse jurídico, vai ter o deslocamento para a Justiça Federal. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Tá? Tudo bem. Eu disse que tem duas exceções, né? Que não precisa ter interesse jurídico para o terceiro entrar. Primeira é essa intervenção da União, da pessoa jurídica de direito público, né, que basta interesse econômico. A segunda exceção é o amicus curiae. O amicus curiae, ele não tem interesse nem jurídico nem econômico. Não tem interesse jurídico nem econômico para entrar no processo. Tá? Que interesse que ele tem? É o chamado interesse institucional. Não é jurídico nem econômico, é um interesse institucional, isto é, a matéria que discutida lhe é pertinente. Estão discutindo uma matéria que é da pertinência do amicus curiae. O que é esse amicus curiae, gente? Vamos falar um pouquinho dele já, aproveitar? O amicus curiae é o amigo da corte, né? Ele ingressa, é um terceiro que ingressa no processo para fornecer informações para o juiz, informações em causas de demandas que requerem uma certa especialização. Ele entra para trazer informações para o juiz, para ajudar o juiz a um julgamento mais correto, mais justo. Tá certo? Só é cabível amicus curiae, detalhe o seguinte, o novo código permite amicus curiae em qualquer ação. Generalizou. Que antigamente era uma ou outra que cabia, né? Agora não, generalizou, cabe em tudo. Qualquer grau de jurisdição, qualquer ação, cabe amicus curiae. Desde que seja matéria relevante e seja um tema específico, um tema que requer uma especificidade. Tá? Então exige especificidade de uma matéria relevante, né? Matéria relevante, uma matéria que requer uma especificidade e que vai ter, cujo julgamento vai ter uma repercussão social. Então, 3 requisitos que exige, né? Relevância da matéria, especificidade da matéria e repercussão social dessa decisão. Então, imaginemos o seguinte, uma ação que está discutindo direitos indígenas. Então, tem um antropólogo aí que entende muito de índio, daquela tribo lá, e vai lá, entrou, se habilitou para ser amicus curiae. Perceba que o amicus curiae pode ser uma pessoa física. Ou então, uma questão que está sendo discutida aí, envolvendo o meio ambiente, então uma entidade de proteção ao meio ambiente se habilita lá para ser amicus curiae. A lei permite que o amicus curiae seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica e até órgãos, quer dizer, nem pessoa é. Por exemplo, o PROCON, uma ação que discute relação de consumo, se te preencher esses requisitos aí, o PROCON pode ser amicus curiae, é um órgão. O amicus curiae ele tem que demonstrar, não é só querer entrar, tem que demonstrar alguma pertinência, alguma especificidade. Opa, esse é um tema que eu entendo, hein? Teve uma ação lá discutindo questão das biografias lá, o Roberto Carlos se habilitou para ser amicus curiae, Roberto Carlos cantor, foi aceito, o STF aceitou, depois na última hora ele não quis mais, mas o STF aceitou o Roberto Carlos como amicus curiae, que é uma matéria que ele entendia. Estão discutindo aí biografias, não é isso? Tá? Então, a novidade do código é que é possível amicus curiae em qualquer tipo de processo agora. Qualquer tipo de processo, mesmo em primeiro grau, admite amicus curiae. É possível, aliás, ter mais de um amicus curiae. É possível ter mais de um. Que o amicus curiae, ele não precisa representar a opinião unânime. Às vezes ele representa ideias, mas que não são unânimes ali. Tem outras entidades ali que pensam diferente. Então pode ter até mais de um amicus curiae.
O amicus curiae, ele pode entrar espontaneamente, se oferecer para entrar, né, uma intervenção espontânea, ou ele pode ser convidado pelo juiz. Convidado, não é convocado, porque se ele não for, não vai acontecer nada também. O juiz pode convidar especialistas, por isso que lembra um pouco o perito, né? Lembra um pouco, vem aqui dar um parecer, né? Ele vai se manifestar em 15 dias. Lembra um pouco, que na verdade é um especialista no assunto que vem trazer subsídios para o juiz julgar melhor. Por isso que tinha discussão sobre a natureza jurídica do amicus curiae. Há quem entenda que amicus curiae é um auxiliar da justiça, similar ao perito. Mas o novo código acabou com a discussão. O amicus curiae, ele entra, é uma intervenção de terceiros hoje. Está classificado como intervenção de terceiros, então não é auxiliar do juiz. É intervenção de terceiros. Então ele não tem honorários, né? Porque se ele for auxiliar perito, tem honorários. Perito tem impedimento, tem suspeição. Amicus curiae não tem impedimento, não tem suspeição, não tem nada, não tem honorários também. Essa é a repercussão prática de se considerá-lo simplesmente um auxiliar da justiça ou uma intervenção de terceiros. Então o código tomou partido nesse debate e acabou considerando o amicus curiae como sendo uma intervenção de terceiros. Então ele é parte processual. Ele pode se manifestar nos atos. Quer pergunta? Não, acabou a discussão se era até o julgamento que ele podia entrar. Agora tem grau recursal? Pode entrar a qualquer momento. Qualquer momento ele pode entrar, o amicus curiae. Tá? Ele vai poder entrar mesmo nos processos, e a decisão que admite ou não o amicus curiae é irrecorrível, não cabe recurso. Parágrafo 1º do artigo 138. Tá? Quanto a que admite ou não admite, é irrecorrível. Aqui é importante também, porque toda modalidade de intervenção de terceiros, a decisão que admite ou não admite, cabe agravo de instrumento. Amicus curiae é a única que não cabe recurso. Qualquer modalidade de intervenção de terceiros, em primeiro grau, denunciação da lide, chamamento ao processo, deferiu ou indeferiu, agravo de instrumento. Tá? Uma das poucas hipóteses que cabe agravo, porque agravo agora também cabe só em poucas hipóteses. Amicus curiae não cabe recurso. E ele pode se manifestar, então, tem 15 dias. Quem fixa os poderes do amicus curiae? Hein? Que é importante também. Quem fixa os poderes do amicus curiae é o juiz. É o juiz que fixa os seus poderes. Ó, você vai poder fazer isso, tá? Por exemplo, você vai poder fazer sustentação oral. Você vai poder produzir provas. É o juiz que define os poderes do amicus curiae. Isso que o distingue um pouco do assistente, né? Porque o assistente, os poderes são fixados pela lei, não pelo juiz, né? Só que a lei proíbe o amicus curiae de recorrer. Então o juiz não pode dizer que ele pode recorrer, porque a lei proíbe o recurso do amicus curiae. Tá? Salvo 2 recursos que ele pode, embargos de declaração, ele pode entrar, e pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Também vai poder recorrer. Tudo bem. Para recorrer, para interpor esses recursos, para fazer sustentação oral, lembrando que a sustentação oral, o juiz vai precisar de uma autorização judicial, né? Para recorrer, sustentação oral precisa de advogado, tá? Para outros atos, não precisa de advogado. É outra questão interessante. Amicus curiae se manifesta sem advogado, a não ser se for recorrer ou fazer sustentação oral. Cabe também. Amicus curiae cabe em qualquer ação, inclusive mandado de segurança, ações trabalhistas. Cabe intervenção no tribunal também, tá? No tribunal cabe também em vários, no incidente em suma, arguição de inconstitucionalidade, repercussão geral no recurso extraordinário também. Ele pode entrar no incidente de repercussão geral. Aliás, nesse incidente de repercussão
geral, ele vai precisar de advogado também, tá? Quando tem incidente de repercussão geral no recurso extraordinário, ele pode, amicus curiae vai precisar de advogado também. Não pode ser sem advogado. Tá? Tem 2 casos de amicus curiae obrigatório. Não sei se vocês têm ciência disso. Tem 2 processos que, se não tiver amicus curiae, cabe ação rescisória. Tem 2 processos. Se não tiver amicus curiae, cabe ação rescisória. Primeiro é a intervenção da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nos processos que se discute matéria da sua competência. Tá? Processo que discute matéria da competência da CVM, a CVM tem que ser amicus curiae. Ela tem que ingressar no processo. Tem uma lei específica, tá? Tem uma lei específica. E a segunda é a intervenção do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tem uma lei específica também, intervenção do CAD nos processos em que se discute concorrência desleal. Se discute concorrência desleal, tem intervenção do CAD também. Nessas 2 hipóteses, se não tiver esse amicus curiae, cabe ação rescisória. Tá? Tranquilo, gente? Tudo bem. Mas, voltando ali, né, a intervenção de terceiros, então, a intervenção de terceiros, ela pode ser espontânea, que é quando o terceiro ingressa por vontade própria. Né? Ele vai ingressar porque ele quis. É o caso, por exemplo, intervenção espontânea, assistente. Assistente é sempre espontâneo. Recurso do terceiro prejudicado. Terceiro que não era assistente, não era nada, agora está entrando para recorrer. Que é uma intervenção de terceiro também. Um terceiro que entra só para recorrer. Que é um tipo de intervenção de terceiros também. E a intervenção de terceiro pode ser provocada ou coativa. Provocada e coativa é quando é requerida. Uma das partes manda citar o terceiro. Denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Né? São intervenções coativas. Outro detalhe importante. A intervenção de terceiros, quando a União entra como terceiro, a competência se desloca para a Justiça Federal. Salvo em 2 hipóteses. Toda intervenção de terceiros da União, a competência vai para a Justiça Federal, salvo em 2 hipóteses. Quais são? Primeiro eu já falei, né? Que é aquela assistência por interesse econômico. Assistência por interesse econômico. E a segunda hipótese qual é? Quando a União entra como amicus curiae. Se a União entrar como amicus curiae, não vai para a Justiça Federal. Tranquilo? Não, é amicus curiae. Tudo bem. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Entenderam? Vamos lá. Assistência, né? O que mudou aí da assistência? Não mudou praticamente nada, tá? Não teve nenhuma alteração aí significativa da assistência no novo Código de Processo Civil. Posso falar aí para vocês, assistente é o terceiro que ingressa para auxiliar uma das partes, né? O assistente pode ser simples e o litisconsorcial.
Como que eu sei se é assistente simples ou litisconsorcial? Não, o assistente simples, ele tem vínculo só com uma das partes, só com a parte assistida. Isso que é o assistente simples. Ele só tem vínculo com a parte assistida. Tá? Então, por exemplo, o sublocatário ingressa no processo como assistente, ele tem vínculo com o locatário. Uma ação de despejo, sublocatário entra como assistência do locatário. Imaginemos um caso em que uma ação de indenização, em que não foi feita a denunciação da lide, e a seguradora entra como assistente. Quer dizer, não foi feita a denunciação da lide e ela resolveu entrar como assistente. É uma assistência simples, que só tem vínculo com uma das partes. Entenderam? Quer dizer, o assistente simples, um assistente simples, por exemplo, um assistente simples do réu, o autor não poderia processar o assistente simples. Poderia mover ação em face do assistente simples, porque não tem vínculo. Entenderam? Então ele entra simplesmente para ajudar. Esse assistente simples ele tem quais os poderes? Ele tem os mesmos poderes da parte assistida. Só que ele é controlado pela parte assistida, vamos dizer, está subordinado. A parte assistida pode desfazer os atos do assistente. Pode dizer, não concordo com esse ato teu. Entenderam? Pode desfazer os atos. E ele só pode praticar atos que ajudam. Agora, o assistente simples, aí, do réu, se o réu for revel, o assistente simples se torna seu substituto processual. Daí tem uma atuação mais ampla. Pode até ir reconvir, no caso aí, porque ele é substituto processual. Daí vai ter poderes mais amplos. Uma novidade do código é o seguinte, que se a parte assistida for omissa, o assistente simples é substituto processual. Também é substituto processual. Então, por exemplo, isso eliminou uma discussão que tinha. Porque atualmente, se a parte não recorre, a jurisprudência entende que o assistente não pode recorrer. Mas a parte não recorreu, então o assistente não pode recorrer. Agora vai mudar, porque se a parte for omissa, o assistente é substituto processual, de modo que se a parte não recorrer, o assistente vai poder recorrer. A não ser se a parte desistir do recurso, renunciar, daí o assistente não pode recorrer. Se a parte desistir ou renunciar. Agora, se a parte simplesmente não recorreu, o assistente pode recorrer, desde que tempestivamente, né? Desde que no prazo. Então, isso está a discussão que vai mudar a jurisprudência, porque a jurisprudência atual é que, se a parte não recorrer, o assistente não vai poder recorrer. Agora mudou. Porque como ele é substituto processual, quando a parte for omissa, então ele vai poder recorrer. Entenderam? Lembrando também, né, que o assistente simples, ele não se sujeita a coisa julgada. Quer dizer, ele não vai poder ser executado. Então, o assistente simples do réu, o autor não pode requerer o cumprimento da sentença contra o assistente simples. Ele não se sujeita a coisa julgada. Entenderam? Ele não vai poder ser executado. O que o código diz é o seguinte: o assistente simples, ele se sujeita à chamada justiça da decisão. Ele não se sujeita a coisa julgada, ele se sujeita à justiça da decisão. Sabe a diferença disso? Entre coisa julgada e justiça da decisão? É uma questão já antiga, né? A justiça da decisão é a proibição de discutir os fundamentos da sentença. Quer dizer, o assistente não pode, noutra ação, querer discutir os fundamentos da sentença. Mas ele pode discutir o pedido. Ele pode discutir o pedido, mas não pode discutir os fundamentos. Então ele pode até alterar o pedido noutra ação. Pode até inverter o julgamento noutra ação, mas desde que mude os fundamentos. Entenderam? Já a coisa julgada impede que discuta noutra ação o pedido. Então, o assistente, ele não se sujeita à coisa julgada. Assistente simples. Assistente simples não se sujeita à coisa julgada. Então, ele pode discutir o pedido noutra ação? Pode, desde que mude os fundamentos.
Entenderam? Essa é a diferença entre coisa julgada e justiça da decisão. Já o assistente litisconsorcial é uma espécie de litisconsórcio. O assistente litisconsorcial, você precisa entender o seguinte, ele poderia desde o início ser autor da ação ou ser réu, conforme seja assistente litisconsorcial ativo ou passivo. Desde o início ele poderia. Assistente litisconsorcial do autor, ele poderia desde o início estar como autor. Só que ele veio depois. Assistente litisconsorcial passivo, ele podia desde o início estar como réu. Só que ele entrou depois. Então é um litisconsórcio ulterior, na verdade, né? É um litisconsórcio ulterior que entra depois. Mas ele poderia estar desde o início. Porque ele mantém vínculo com ambas as partes. Ele está na relação de direito material. Ele mantém vínculo com ambas as partes. Entenderam? Para vocês, grosso modo, né? Por exemplo, devedor solidário. Devedor solidário que resolve entrar como assistente do réu. Uma ação de cobrança contra um dos devedores solidários. Daí o outro devedor entra como assistente. É assistência litisconsorcial. Que ele poderia estar como réu desde o início. É essa perguntinha que vocês vão fazer. Ele poderia estar como réu desde o início? Poderia. Então é assistente litisconsorcial. Ou um credor solidário move a ação. Daí o outro credor entra como assistente. Ele poderia estar desde o início? Poderia. Então é assistente litisconsorcial. É aquele que poderia estar no processo desde o início. Porque ele está na relação controvertida. Assistente simples não. Mesmo sendo substituto. Ele não. Porque a lei é uma disciplina especificamente a coisa julgada para o assistente simples, dizendo que ele não se submete à coisa julgada. O assistente simples. Tá? Que é uma regrinha específica ali para ele, que prevalece sobre as outras regras gerais. Tá? Agora, o assistente litisconsorcial, ele entra no processo como litisconsorte. Então, se ele é assistente litisconsorcial do autor, ele se torna autor. Se ele é assistente litisconsorcial do réu, ele se torna réu. Entenderam isso? Ele vai entrar como... Conclusão, se ele entra como litisconsórcio, ele se submete à coisa julgada. Então, se ele é um assistente do réu, ele vai poder ser executado aí no cumprimento de sentença. Entendeu? Porque ele virou réu. Por isso que a assistência litisconsorcial, na prática, é difícil de ter, né? Principalmente como o assistente litisconsorcial do réu, né? Quem que vai querer ser assistente litisconsorcial? Entrar espontaneamente, porque é uma intervenção do terceiro espontânea, né? Ele se oferece para ser réu. Difícil, né? Mas ele se sujeita a coisa julgada. Poderia ser, e portanto sofrer os efeitos do cumprimento de sentença. O assistente simples, se tiver advogados diferentes, o prazo é normal para se manifestar nos autos. Já o assistente litisconsorcial, como é litisconsórcio, litisconsortes com advogados diferentes tem prazo em dobro. Tá? Litisconsortes com advogados diferentes tem prazo em dobro para manifestar-se nos autos. Salvo se for processo eletrônico, tá? Processo eletrônico não tem prazo em dobro, prazo normal, tá? Processo eletrônico, o prazo é normal. Tá? Também o prazo é normal, se só um contestar, o prazo passa a ser normal para os outros, para o outro, né? Se são dois litisconsortes, só um contestou, o outro não, o prazo não é mais em dobro. Se ambos contestam, prazo em dobro, se tem advogados diferentes. Agora, se só um contestou, o prazo não é mais em dobro. Tá? Se se manifestou posteriormente, aí volta a ser em dobro. Tá? Tudo bem. Tem muita coisa, né, gente, para falar. Estou dando uma geral aí para vocês. Lembrando, vocês lembraram a diferença entre a assistência litisconsorcial e a intervenção litisconsorcial, né? Não vão esquecer, né? A intervenção litisconsorcial, ele entra para formular um pedido para si. O assistente, ele não pleiteia nada, vamos dizer assim, ele entra só para encampar aquele pedido que já está lá. Mas ele não traz um novo pedido. O assistente não vai trazer, litisconsorcial não traz um novo pedido, ele simplesmente entra lá. Ao passo que na intervenção litisconsorcial, entra para propor uma nova ação. Tá?
Tranquilo? Vamos falar um pouquinho. Outra intervenção de terceiros interessante que tem aí. Falar um pouquinho aí do chamamento ao processo. Antes do chamamento, denunciação da lide, né? A denunciação da lide, ela é cabível, é intervenção de terceiros que visa aí garantir um direito de regresso, né? Quer dizer, é uma intervenção de terceiro condicionada. Vamos dizer assim, olha, se eu perder a ação, se eu for vencido, você tem que me indenizar. Então a denunciação da lide o autor ou o réu convoca para o processo aquele terceiro que tem que indenizá-lo caso ele perca a ação. Então eis o primeiro detalhe, né? A denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Ó, eu vou mover uma ação contra fulano, hein? Mas se eu perder, você tem que me indenizar. Porque eu tenho seguro. Entenderam? Vou mover uma ação contra ele, mas se eu perder, como eu tenho seguro, você tem que me indenizar. Denunciou a lide a seguradora. E o réu também pode denunciar a lide. Não é isso? Então, a denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. A denunciação da lide, ela é cabível para garantir o direito de regresso em razão da evicção, quando perde o bem por sentença, né? E para garantir direito de regresso previsto em lei ou em contrato, isto é, outras hipóteses de direito de regresso. Podemos dizer assim, para garantir direito de regresso em razão da evicção ou para garantir outras hipóteses de direito de regresso. Por exemplo, contrato de seguro, tá? Contrato de seguro, cabe a denunciação da lide. A denunciação da lide é uma ação autônoma de indenização. Essa questão o Código resolveu também, tá? Que no caso de evicção, atualmente no caso de evicção, então a evicção é perda de um bem por sentença, né? Então uma pessoa que se julga dona do bem move uma ação reivindicatória do imóvel que você comprou. Agora você está correndo o risco de perder o imóvel. Então você denuncia a lide aquele que te vendeu. Ó, se eu perder, você tem que me indenizar. No sistema atual, se não fizer a denunciação da lide, há um entendimento que perderia o direito de indenização. Há uma corrente que diz, ó, se o evicto não fizer a denunciação da lide, ele não pode ser indenizado. Tem uma corrente nesse sentido. O novo Código de Processo acabou com isso, dizendo, ainda que não faça a denunciação da lide, tem direito de indenização pela evicção. Então foi revogado o 456 do Código Civil, tá? O 456 do Código Civil foi revogado pelo artigo 1072, inciso 2º do Código de Processo Civil. Foi revogado. Entenderam? Então, uma novidade da denunciação da lide, é sempre facultativa. Nunca ela vai ser obrigatória. Se não fizer a denunciação da lide, mesmo assim tem direito de mover uma ação de indenização. Tranquilo? Uma outra novidade, a questão da denunciação da lide por salto. Por salto. Que é o seguinte. Então o sujeito move uma ação reivindicando o imóvel que você comprou. Em vez de você denunciar a lide quem te vendeu, você denuncia a lide um proprietário anterior. Você saltou o que te vendeu e denunciou a lide um proprietário anterior, com quem você nunca contratou. Você nem contratou com essa pessoa e você está denunciando a lide dessa pessoa. Você pulou, você saltou. Por isso que é a denunciação da lide por salto. O 456 do Código Civil permite, mas como ele foi revogado, não vai existir mais denunciação da lide por salto. 456 do Código Civil permite. Mas foi revogado esse artigo, vai ser revogado, esse artigo vai ser revogado, está em vigor ainda, mas vai ser revogado pelo novo CPC. Então a denunciação por salto, que convenhamos, era um absurdo, essa denunciação por salto, que violava o princípio da relatividade dos contratos. Quer dizer, você está denunciando a lide de uma pessoa com quem você nem contratou.
Não é isso? Então não é possível mais denunciação da lide por salto. Tranquilo? Outra questão, denunciação da lide sucessiva. A denunciação da lide sucessiva é o fato do denunciado à lide fazer também a denunciação à lide, que é sucessiva. Então, aquele que foi denunciado à lide também denuncia a lide de outra pessoa e vai trazendo. Entenderam? Quer dizer, A moveu uma ação reivindicando o imóvel de B. B denunciou a lide, o C, que lhe vendeu o imóvel. C denuncia a lide D. Isso é a denunciação sucessiva. O denunciado à lide também resolve fazer uma denunciação da lide. É possível? O Código resolveu essa questão polêmica. É possível uma única vez. Isto é, o denunciado à lide pode fazer, mas o denunciado sucessivo não. É possível uma única vez. Então, o réu denunciou a lide João da Silva. João da Silva pode denunciar a lide Pedro, mas Pedro não vai poder fazer a denunciação da lide. Então isso resolveu essa questão. É possível uma única denunciação da lide sucessiva. É possível, mas com limites. É o artigo 125 do Código de Processo Civil. Tá? Uma outra questão que se pacificou, hoje é tranquilo, é o seguinte: o denunciado à lide, ele ingressa como litisconsorte. Ele ingressa como litisconsorte. Quer dizer, se for réu, ele vira réu. Resumindo, se for o réu que fez a denunciação da lide, o denunciado à lide virou réu junto. Virou réu junto. Então hoje, vamos lá. Imaginemos uma batida de veículo. Move uma ação contra o motorista. O motorista denunciou a seguradora. Se for procedente a ação, procedente a denunciação da lide, o autor vai poder executar tanto o motorista quanto a seguradora. Entenderam? Porque virou réu. Então o cumprimento de sentença vai poder ser contra o denunciado à lide. Essa questão hoje, digamos que já era mais ou menos pacífico. O STJ soltou uma súmula, há alguns dias aí, a súmula 537, já dizendo isso, tá? Dizendo, olha, se teve denunciação da lide, o autor pode executar o denunciado à lide. Mas se pacificou agora, recentemente, mas está escrito agora no Código. Acabou com a discussão. Acabou com a discussão se o réu, se aquele que foi denunciado à lide, se ele responderia perante o autor ou se só responderia perante o denunciante. Ele responde perante os dois. Tanto perante o denunciante, quanto perante o autor. Isto é, o autor pode executá-lo direto. Vejam só, então, a seguradora, se ela... Veja só, a pessoa não vai poder mover ação direta contra a seguradora porque ela não tem contrato com a seguradora. Tá? Mas o que tem contrato seguro, se fizer a denunciação da lide, daí a seguradora vira réu e se for procedente, vai poder executar a seguradora. Agora, você não vai... Você não vai poder mover uma ação contra a seguradora do teu réu. A não ser se o teu réu faliu. O Código de Defesa do Consumidor diz isso. Olha, se o fornecedor falir, daí o consumidor pode mover ação contra a seguradora. O Código de Defesa do Consumidor tem essa hipótese. Se o fornecedor falir, o consumidor pode mover ação direta contra a seguradora. Mas é a única hipótese que tem, de você poder mover ação contra a seguradora de um terceiro. Entendeu? Ficou claro? A questão da denunciação da lide ainda, gente, o procedimento, né, da denunciação da lide, o autor tem que fazer a denunciação da lide na petição inicial. Tá? Na petição inicial ele vai fazer a denunciação da lide. Tá? Daí o denunciado, a lide pelo autor, né, ele pode aceitar, dizer não, concordo, realmente se você perdeu eu vou te indenizar. Se ele aceita, ele é premiado. Por quê? Porque se ele aceita, a lei diz, ele pode trazer novos fundamentos para a petição inicial. Se ele aceitar, ele vai poder aditar a petição inicial.
Se ele aceitar, ele pode aditar a petição inicial. Agora, se ele não aceita, daí ele não vai ser litisconsorte ativo, né? Ele não aceitou. Então daí ficou uma briga aí. Se ele não aceita, ele, vamos dizer, ele virou ali o réu, está tendo uma resistência ali. Mas daí toca a ação. Agora, o mais comum é a denunciação da lide pelo réu, né? O autor é difícil ter denunciação da lide pelo autor. O réu, ele tem que fazer a denunciação na própria contestação, tá? Sob pena de preclusão. Faz a denunciação da lide na própria contestação, sob pena de preclusão. Não, juizado não cabe intervenção de terceiros, tá? No juizado, não cabe nenhuma modalidade de intervenção de terceiros, a não ser o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica cabe no juizado porque o novo CPC autoriza expressamente. Tem um artigo expresso que autoriza no juizado o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que é uma modalidade de intervenção de terceiros. Mas no juizado não cabe intervenção de terceiros, a não ser essa. Tá? No juizado, porém, cabe litisconsórcio. Com base nisso, como cabe litisconsórcio, tem uma corrente dizendo que caberia assistência litisconsorcial. Porque se cabe o litisconsórcio, por que não caberia assistência litisconsorcial? Tem uma corrente que diz isso. Mas para efeito de concurso, é melhor vocês responderem. No juizado não cabe intervenção de terceiros, salvo o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Tá? Bom, ainda sobre assim, a denunciação da lide. O réu, na contestação, denunciou a lide. Imaginemos, vamos pegar o exemplo da seguradora. Denunciou a lide a seguradora. Bom, se ela aceita a denunciação da lide, então ela reconheceu o pedido ali na denunciação da lide. O réu está tranquilo. Agora, ela pode também impugnar a denunciação da lide. Falando, não tem que indenizar nada aí. Você não tem contrato seguro comigo. Pode negar também. Quer dizer, quer ela aceite, quer ela resista, ela pode também, quer ela aceite, quer ela conteste a denunciação da lide, o denunciado à lide tem o direito de contestar a ação também. Tá? O denunciado à lide tem o direito de contestar a ação. Não só a denunciação da lide, pode querer não, vou contestar a ação também. Tá? Agora, questão interessante, denunciado à lide revel. Imaginemos, denunciou a lide a seguradora e ela não estava nem aí, ou na evicção, né, que acontece muito isso, revelia, né? Denunciou a lide o proprietário que vendeu e ele está nem aí, revel. Se o denunciado a lide for revel, o denunciante tem o direito, o denunciante pode se conformar com os argumentos do autor. Pode dizer, não vou mais me defender nesse processo. Não vou mais me defender nesse processo, só vou agora partir para a denunciação da lide. Entenderam? Imaginemos, o A moveu uma ação reivindicatória do imóvel contra B. B denunciou a lide aquele que vendeu, e aquele que vendeu foi revel, não está nem aí. Então o B, que é o réu nessa ação reivindicatória, por exemplo, eu também não vou, estou nem aí com essa ação também. Também não estou nem aí com essa ação porque as provas são fortes, então não vou nem contestar mais. Ele pode se abster de defender. Entenderam? E partir só para a denunciação da lide. Tá? Tudo bem. Lembrando o seguinte, né, que o denunciado à lide, ele entra como litisconsorte. Importante. Lembra do princípio da autonomia? De modo que, se o denunciante não se confessa, reconhece pedido, ele pode se opor. Ele tem a independência de atuação dele. E vice-versa. E vice-versa. Ele tem uma atuação processual independente. Quer dizer, os atos que o denunciante praticar não irão lhe prejudicar. E vice-versa. Quer dizer, a seguradora confessa um fato. E isso não atinge a outra parte que denunciou. Entenderam? Seguradora confessou um fato, entra como litisconsórcio, independência. Os atos que você pratica, prejudiciais a você, prejudica você, não me atinge. Entenderam?
A denunciação da lide só é julgada se o denunciante perder a ação. Se o denunciante vencer a ação, a denunciação da lide fica prejudicada. Ele venceu a ação, então nem se julga a denunciação da lide. Tá? Nem se julga. Se ele perder, daí a denunciação da lide pode ser procedente ou improcedente. Quer dizer, o denunciante perdeu a ação, daí o juiz julga a denunciação da lide. Então a denunciação da lide, vamos dizer assim, é uma ação eventual, vamos dizer assim, só vai ser julgada se o denunciante for vencido no processo. Entenderam? Ficou claro? Outra modalidade, está faltando só falar do chamamento e depois do incidente de desconsideração, a gente acaba, tá? Outra modalidade de intervenção de terceiros é o chamamento ao processo. Aliás, eu não sei por que o Código não extinguiu, ou o chamamento à denunciação da lide, uma só bastaria. Bastaria uma, poderia ter acabado com a outra. Mas o apego exagerado ao formalismo, né? Porque são duas intervenções praticamente bem parecidas, vamos dizer assim. Pouca coisa muda. Porque o chamamento ao processo, o réu traz para o processo, só o réu pode fazer o chamamento, tá? Só o réu, o autor não. Só o réu pode fazer o chamamento. O que ele chama para o processo? Ele cita pede para citar para ser réu, junto com ele, aquele que também é responsável pela dívida. Aquele que também é responsável pela dívida. Então, a hipótese mais comum de chamamento é na solidariedade. Solidariedade. Então, um dos devedores solidários chama para o processo os outros devedores, para ser réu junto com ele. Então, o chamamento basicamente é cabível na solidariedade e também o fiador. O fiador pode chamar ao processo os outros fiadores ou o devedor. O fiador que é réu pode chamar os outros fiadores ou o devedor. Basicamente cabe nisso, solidariedade e fiança. Tá? São essas duas hipóteses, solidariedade e fiança. Então é para garantir o quê? Por que faz o chamamento? Também para garantir direito de regresso. Atualmente praticamente não tem muita diferença entre o chamamento e a denunciação da lide. Por quê? Porque no chamamento ao processo, o autor sempre pôde executar o réu chamado. Então um devedor solidário chama para o processo o outro. Se o autor vence a ação, ele pode executar tanto um quanto o outro. Sempre pôde isso. Quer dizer, ele entra como litisconsorte. Em outras palavras é isso. Entra como litisconsorte, sofre os efeitos da coisa julgada. Na denunciação da lide, tinha discussão, mas agora não tem mais, que o código é explícito. Se o autor vencer a ação, ele pode executar tanto o denunciante quanto o denunciado. Então, o que sobrou de diferença entre denunciação da lide e chamamento ao processo? Sobrou de diferença. Uma primeira diferença, denunciação da lide o autor também pode fazer. Chamamento ao processo é só o réu. Uma outra diferença, no chamamento ao processo, o réu que é chamado, ele está na relação de direito material, isto é, ele poderia ser réu desde o início. Seria essa uma outra diferença, ele poderia ser réu desde o início. Na denunciação da lide, ele não tem vínculo com a outra parte. Mas são diferenças muito pequenas. São diferenças muito pequenas. Poderia ter unificado essas duas modalidades, né? Que basicamente fica o seguinte: para exercer direito de regresso, o que cabe, irmão? Para garantir direito de regresso, qual a modalidade de intervenção? Em regra, a denunciação da lide, salvo quando for solidariedade e fiança, que daí é chamamento ao processo. Basicamente ficou isso. Entenderam? As intervenções que garantem direito de regresso. A sentença vai atingir todos, portanto. Claro, gente, que tem muita coisa para falar de denunciação da lide, só uma visão geral aí do... Posso depois liberar para vocês as gravações. Me manda um e-mail no contato@cursofmb.com.br
que eu libero a gravação das intervenções de terceiros, tá? Deve ter mais ou menos aí umas 8 horas de gravação. Então daí o material está bem completo mesmo, tá? Com todos os detalhes. Tudo bem. Uma última coisa que eu vou falar é a última modalidade, vamos falar dela, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Figura aí no novo código como modalidade de intervenção de terceiros. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem. Em regra, vamos dizer assim, nas ações em que a sociedade figura como ré, pode desconsiderar a personalidade jurídica para que o sócio responda por dívidas da sociedade. Em outras palavras, é isso. Desconsideração da personalidade jurídica é fazer com que o sócio passe a responder pelas dívidas da sociedade. É isso que é a desconsideração da personalidade jurídica. Sócio responder por dívidas da sociedade. Que como são duas pessoas diferentes, tem aquela regrinha, quem responde pelas dívidas da sociedade é a sociedade, não o sócio. O sócio não responde por dívidas da sociedade, que são duas pessoas distintas. Bom, então criou-se esse instituto da desconsideração da pessoa jurídica, né? Para que o sócio possa responder por dívidas da sociedade. Sócio-diretores? Não, aí vamos lá, não é sócio-diretor. Teoricamente, qualquer sócio pode responder por dívida da sociedade. Daí tem a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior exige mais requisitos, que é a teoria adotada no Código Civil. Quer dizer, para desconsiderar a personalidade jurídica e o sócio responder por dívidas da sociedade, precisa provar 2 requisitos. Primeiro, a insolvência da sociedade. Quer dizer, não tem bens para quitar as dívidas. E segundo, que o sócio está envolvido em algum ato fraudulento. O sócio está envolvido em algum ato ilícito, em algum ato fraudulento. Ele participou de alguma deliberação fraudulenta. Teria que provar esses 2 requisitos. Essa é a teoria adotada no Código Civil. Daí tem a teoria menor. Teoria menor é a que diz o seguinte: o sócio, para responder pelas dívidas da sociedade, basta provar que a sociedade é insolvente. Por isso que é menor, menos requisito. Basta provar a insolvência. É a teoria prevista no Código de Defesa do Consumidor. Resumindo, é isso, tá? Teoria de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito material é isso. Bom, para desconsiderar a personalidade jurídica, o sujeito que vai mover uma ação contra a sociedade, ele pode já, para desconsiderar, na petição inicial já botar o sócio como réu. Então ele pode requerer a desconsideração na petição inicial. É uma opção que ele tem. A primeira opção é isso, o autor já requer a desconsideração na petição inicial. Daí fica um litisconsórcio aí. Litisconsórcio, sócio, sociedade e sócio. Fica um litisconsórcio, vamos dizer, eventual, né? Porque o sócio só vai ser condenado se provar os requisitos aí. A vantagem de se requerer na petição inicial é que, primeira vantagem, o processo não será suspenso. Não digo vantagem, né? O processo não será suspenso. E segundo, essa desconsideração será julgada na sentença, logo caberá apelação. Será julgada na sentença e, portanto, caberá apelação. Tá certo? Tudo bem. Agora, se o autor não requereu na petição inicial, pode requerer depois, não tem problema. Se não requereu na inicial, é possível requerer através do chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O autor pode requerer depois, incidente de desconsideração. O MP também pode nos processos que atua, tá? O MP pode requerer a instauração desse incidente. O juiz não pode instaurar de ofício, tá? O juiz não pode instaurar de ofício. Tem que ter um requerimento do autor ou do MP. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um requerimento fundamentado, mas não é petição inicial. Não precisa dos requisitos da petição inicial. É um requerimento fundamentado, claro, mas não precisa dos requisitos.
Pode ser instaurado até quando esse incidente, hein? Só lembrando, né? Se for requerido como incidente, só para observação, no incidente, suspende o processo. E o juiz vai dar uma decisão da qual cabe agravo de instrumento. Suspende o processo, o juiz, né, tem todos os trâmites aí, né? Tem a suspensão do processo, tem prazo para defesa, é claro, e daí o juiz prolata uma decisão interlocutória da qual cabe sentença. Da qual cabe, agravo de instrumento. Prolata uma decisão interlocutória da qual cabe agravo de instrumento. Tranquilo? Então vejam só, se for requerida na petição inicial, vai ser julgada na sentença, cabe apelação, não suspende o processo. Se for requerida através de incidente, isto é, depois da petição inicial, vai suspender o processo, o juiz vai prolatar uma decisão da qual cabe agravo de instrumento. Ficou claro? Aplica, cabe caber no justiça do trabalho também. É importante salientar o seguinte: o juiz não vai poder mais prolatar aquelas decisões surpresa, onde ele simplesmente desconsidera a personalidade jurídica sem ter um procedimento, sem ter um incidente. Então, para ele desconsiderar a personalidade jurídica, vai ter que ter um incidente. Ou isso vai ter que ser pedido na petição inicial, ou isso vai ter que ser pedido através de um requerimento desse incidente. E acabou a festa das decisões surpresas. Não? Entenderam? E de repente aparece lá uma decisão do nada, impondo aí uma desconsideração, às vezes de ofício. Às vezes de ofício o juiz manda desconsiderar a personalidade jurídica, também não vai caber mais desconsideração de ofício. Tá? Não cabe mais a desconsideração de ofício. Não vai poder desconsiderar de ofício. Tá? Pelo menos a gente espera que a jurisprudência caminhe nesse sentido. Esse incidente de desconsideração pode ser requerido ainda que o processo esteja no tribunal. Só lá em grau de recurso que resolveu pedir. Só que daí esse incidente, ele vai ser julgado pelo próprio relator, tá? Em decisão monocrática. Próprio relator em decisão monocrática. Artigo 932, inciso 6º. Artigo 962, inciso 6º. E das decisões, lembrando que das decisões monocráticas do relator, cabe agravo interno, né? Aquele recurso de agravo interno. Tá? Esse incidente pode ser requerido até depois do trânsito em julgado, tá? Na fase de cumprimento de sentença também. Tá? Pode ser requerido depois do trânsito em julgado também, na fase de cumprimento de sentença. E em processo de execução de título extrajudicial também cabe esse incidente de desconsideração. Lembrando que nesse incidente o sócio tem 15 dias para se manifestar, tá? Tem que ter o contraditório, pode ter audiência se for necessário, tem todo um procedimento, né? Então instaurou o incidente, 15 dias para se manifestar, depois pode ter audiência, pode produzir provas, requerer testemunhas. Suma, assegura-se a ampla defesa, né? Assegura-se a ampla defesa. Tranquilo? E por fim, tem a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa. Que é igual. A desconsideração da personalidade jurídica inversa é quando a sociedade passa a responder por dívidas do sócio. A sociedade vai responder por dívidas do sócio. Daí é a mesma coisa. Dívidas particulares do sócio. Pode desconsiderar a personalidade jurídica. Uma dívida particular do sócio. Pode desconsiderar a personalidade jurídica para a sociedade responder pelas dívidas do sócio. Pode ser na petição inicial mesmo, botar a sociedade como ré, ou através de incidente, onde a sociedade fica como requerida. É a mesma coisa. É muito comum está se tornando, vamos dizer, comum essa desconsideração inversa,
Principalmente as pessoas começam a construir um patrimônio particular e bota os bens em nome de uma sociedade. É uma sociedade que não serve para nada, só está lá para registrar bens. Aí vai, a sociedade que administra os meus bens. E os bens estão tudo no nome da sociedade. E o sujeito, pessoa física, não tem nada no nome dele. Daí ele está devendo por aí, é réu, não tem bens, mas descobre que ele tem uma sociedade e ele vai botando os bens no nome da sociedade. Então daí desconsidera a desconsideração inversa. É para a sociedade responder pelas dívidas dele, do sócio. Entenderam? Tranquilo, gente? É isso, tá? Uma visão global aí, espero que tenham apreendido aí, ó, algumas lições aí importantes. Alguma pergunta? Quem quiser fazer pergunta, estou aberto. Vamos lá. Não, a nomeação autoria não está mais disciplinada na intervenção de terceiros, tá? Acabou. Não é que acabou. Acabou como nomeação autoria, acabou. Agora está como uma retificação do polo passivo. Ainda existe a situação, vamos dizer assim, mas não tem mais nome de nomeação autoria. Que a nomeação autoria nunca foi propriamente uma intervenção de terceiros, né? Era uma falsa intervenção de terceiros, porque entrava um e saía outro, né? Não é isso? Provocava a substituição de uma pessoa por outra, né? Então não era bem uma intervenção de terceiros isso, tá? Mas sim uma troca de partes, né? Substituição de partes. Então a nomeação autoria não está mais disciplinada como intervenção de terceiros, tem algo parecido com a nomeação autoria, tem algo parecido, mas que não recebe mais esse nome. Depois, dá uma lida depois, eu vou... o artigo 339, parágrafo 3º. 339, parágrafo 3º. É um caso de parágrafo 1º, tá? 339, parágrafo 1º. É um caso de substituição do réu. Tá? Como? É contato@cursofmb.com.br. Manda um e-mail solicitando, eu vou mandar a aula, os vídeos para vocês. Honorários mudou bastante também, bem disciplinado no novo código, essa questão dos honorários advocatícios, viu? Principalmente da advocacia pública, né? Tá? Em suma, tem muita coisa, né, gente? Esse novo código tá muito bom, tá? Tá muito bom esse novo código, na minha opinião, tá bem melhor que o anterior, bem melhor, bem superior. Muitas questões foram resolvidas, encamparam jurisprudências já consagradas. Então está bem superior ao código anterior. Espero que entre em vigor, né? Espero que entre em vigor, porque tem um movimento aí já querendo melar tudo isso aí, para entrar em vigor só daqui 5 anos. Mas se entrar em vigor daqui 5 anos, praticamente acabou, né? Porque daqui 5 anos já se desatualizou, né? Então é um absurdo se realmente acontecer isso. Mas vocês estão sabendo que tem um lobby aí nesse sentido aí para retardar a vigência, o início da vigência desse código. Por isso que a gente não pode apostar todas as cartas no código novo e esquecer do código anterior, principalmente para efeito de concurso público. A pessoa tem que ficar com os pés nas duas canoas. Você tem que ir estudando o código atual que está em vigor e vamos também estudando um pouco do novo. Mas aquela história do São Tomé, né? Só vou acreditar que vai entrar em vigor na hora que realmente entrar, né? Preciso ver para crer, porque, né, a gente não sabe. Então não abandonem completamente o estudo do código anterior. Tá? É isso. Alguma outra pergunta? Tranquilo? Então tá bom, gente.